Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais um momento aí de a gente estudar sobre a administração municipal. E o nosso assunto de hoje é sobre a Câmara Municipal de Vereadores, né? A gente vai entender um pouquinho sobre as regras desse espaço aqui na gestão local, como que funciona a Casa Legislativa, como é que quais são as suas competências, principais funções, o papel também do vereador, a gente pode discutir, né, internamente quais são essa composição principal da Câmara de Vereadores, que ela vai ter as comissões, né, a sua mesa, com o presidente que representa a Câmara de Vereadores, entender um pouquinho desses elementos básicos como uma introdução para o tema, tá bom, pessoal? Então, para a gente começar, a gente vai retomando aí o que a gente tem visto da disciplina sobre a composição aqui da gestão municipal, que nós temos a prefeitura e a Câmara de Vereadores, e é na Câmara de Vereadores que onde a gente vai realizar assim duas funções extremamente importantes para o município, que é através dela que a gente vai deliberar e definir todas as leis realmente municipais, né? Precisa sempre, a gente vai ver quais que são privativas exclusivas da Câmara de Vereadores, quais que ainda dependem da sanção do prefeito municipal. Vamos entender um pouquinho isso, né? E a Câmara de Vereadores, ela, através do exercício da vereança, que é o exercício que os vereadores vão realizar aí em cada legislatura, tem um papel muito importante de representação, né, das comunidades, dos distritos, das demandas de cada local aqui do município. Então, geralmente é através da vereança que as pessoas elas exercem pela primeira vez um cargo aí como agente político, né? Então, nós, né, geralmente assim, nas comunidades, quando você está já participando de alguma maneira, contribuindo aí como conselheiro na área da saúde ou na área de educação, né, e se envolve com as atividades e demandas do teu bairro, você já vai criando ali, né, uma rede de contatos e pessoas que conhecem o teu empenho, e daqui a pouco essa tua trajetória vai te favorecer para você, se você tem intenção um dia de chegar a ser um vereador, aí participar ainda como um vereador do município. Então, geralmente é por aqui que a gente começa uma carreira política, né? Então, um momento importante o município é um universo por si só, né? Assim, são muitas coisas para a gente cuidar e muitos setores para trabalhar e muitas demandas, né? Nós, enquanto cidadãos, estamos aqui, temos essa proximidade maior com os vereadores, né? Que eles são geralmente essa ponte entre a comunidade e servem para a gente para carregar as nossas demandas, né? Serem ouvidas de certa maneira, eles contribuem também para essa informação chegar até ao executivo, né? Ou até mesmo se for alguma coisa que demanda aí do papel do Estado, até pode ser indicado alguma coisa para o Estado, né? Então, eles têm realmente um papel muito importante. E aí, então, como é que funciona a Câmara de Vereadores? Bom, o básico, assim, gente, é que a Câmara hoje ela tem 4 funções principais. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, né? A primeira delas é a função legislativa, em essência, né? Que é a gente pensar que é a casa onde a gente vai analisar as propostas de lei, julgar, votar, enfim, defini-las aqui no legislativo. Então, algumas propostas, né, elas vão ser privativas do município, mas para a grande maioria dos assuntos de interesse local, compete à Câmara de Vereadores fazer essa análise, se posicionar, né, através do seu plenário, e depois passa por uma sanção ou veto do prefeito. Então, esses assuntos que têm esse duplo momento no processo legislativo, ou seja, passa pela aprovação da Câmara e também depois pelo prefeito, envolve os seguintes temas, olha, depende de ambos aí, né, Câmara e prefeito, a gente aprovar as leis do orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, né, as operações de crédito que o município vier a contrair para fazer o investimento, talvez um valor maior, né? Então tem que ser aprovada pelos vereadores e também pelo prefeito municipal. Coisas relacionadas à dívida municipal, né?
planos e programas de desenvolvimento integrado, concessão, se for o caso, de alguma subvenção ou auxílio, né? Também precisa da aprovação dos vereadores, a criação de cargos públicos e a fixação dos seus respectivos vencimentos. Então, toda essa parte também é deliberada pela Câmara de Vereadores, estabelecer o regime jurídico, né, dos servidores municipais, enfim, se vai ser o estatutário e tudo mais, como é que vai ser, alienar bens, arrendar, né, que seria uma outra forma, uma outra configuração aí de empréstimo de bens, concessão, doação, tudo isso relacionado aos bens do município, né, deliberar também acerca da polícia administrativa, né, que é uma competência que o município tem aí, fica à disposição do acionamento quando necessário, sobre transferência temporária ou definitiva da sede do município, caso acontecer isso, né, já é menos raro, menos rotineiro, mas também precisa que prefeito e Câmara de Vereadores se posicione, e sobre a denominação de ruas, logradouros públicos e tudo mais também. Passa por essa análise das duas esferas, né? Aí, existe uma série de outras competências que são de exclusividade, privativas realmente da Câmara de Vereadores. Significa dizer que para esses 5 tópicos que a gente vai ver, basta que seja aprovado pela Câmara de Vereadores ou rejeitado, né? Enfim, não vai passar pela sanção ou veto do prefeito. São coisas que, com exclusividade, a Câmara de Vereadores vai definir. Então, os vereadores vão poder fazer isso quando se trata dos assuntos de, primeiro, a fixação da remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? Para cada legislatura, lembrando que o que se define nessa legislatura vai valer para a próxima, né? Tem esse princípio constitucional que é preservado, e também se for deliberado sobre um aumento, por exemplo, salarial, isso tem que acontecer também antes do período das eleições, né? Então tem esses 2 cuidados aí. Mas enfim, eles próprios podem determinar essa remuneração, fixar esses valores, né? Também com exclusividade, a Câmara ela vai deliberar e julgar as contas anuais do município, né, que é um papel muito importante. Então, recebido isso aí, eles vão se posicionar. Recebido, por exemplo, o relatório, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, eles vão aprovar ou rejeitar as contas, enfim, vão dar as devidas encaminhamentos. Também é função própria, obviamente, tudo que se refere à organização interna da Câmara de Vereadores, sua economia interna, então fica só aqui para a Câmara definir. Ela também tem um papel importante para, no caso de se for necessário, sustar os atos do Poder Executivo, né, que exorbitem o seu poder regulamentar, né, e, enfim, tem que seguir o que está limitado pela legislação vigente. E também é através exclusivamente da Câmara de Vereadores que se faz a transformação ou extinção de cargos, empregos e funções, né, de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na legislação pertinente. Então, mais aqui uma incumbência da Câmara relacionada a cargos e tudo mais. Então, essas são as competências exclusivas da Câmara de Vereadores, né? E no dia a dia do trabalho da Câmara, ela vai sempre, né, vai ter aquela função de ser o espaço, né, público de diálogo, de conversa, de construção, porque a gente pode realizar, né, enquanto os vereadores, né, eles podem promover audiências públicas para ouvir diversas partes interessadas aí nas pautas, nas agendas, né, do que está sendo discutido na Câmara de Vereadores. Então, é um espaço democrático muito importante, né? Então, é construído dessa maneira. E então a gente tem o exercício da vereança, né? Os vereadores têm esse papel muito importante, né? Veja que, enquanto agentes políticos, eles não se configuram como um servidor público
de fato, né, porque eles não têm o vínculo para o estatutário, seletista e tal, então eles não têm esse vínculo, mas eles respondem como se fosse um servidor público, aí, criminalmente e tudo mais, né, nessa função. Mas são apenas agentes políticos, então, né, fazem parte de todo esse universo de pessoas aí que trabalham na área pública. Então, eles têm esse papel muito importante de ser a ponte entre a comunidade, né, e o poder público, de ouvir realmente, né, geralmente é o caminho mais fácil, talvez, que as comunidades buscam para ir atrás de alguma demanda ou resolver algum problema, assim, como uma rua, uma situação, assim, emergencial. Então, eles servem indiretamente, né, dão esse suporte ao executivo indiretamente, ouvindo essas demandas e repassando realmente como uma indicação ou uma sugestão para o executivo para que sejam tomadas as devidas providências. Então, mais ou menos isso em termos da comunicação, né, que eles têm esse papel. E os vereadores, então, por simetria a esse papel de legislar, os vereadores eles também assumem esse papel, né, de participar de todo o processo legislativo, né, eles podem propor leis, eles podem votar, analisar, participar das comissões, né, ser um dos membros da mesa diretora, né, e aí votar realmente, né, se posicionar quanto a cada questão que tramita pela Câmara de Vereadores. Então, a gente já viu aqui bastante do poder sobre seu papel, né, sobre a sua função legislativa, e ainda a Câmara tem outras 3 funções, né? A função administrativa, que é fazer a gestão mesmo da sua própria economia interna, né? Porque ela vai ter o seu orçamento e pode contratar os funcionários que forem necessários aí para manter em atividade uma série de departamentos e órgãos de assessoria, né, para os vereadores e tudo mais. Então, existe assim, um organograma bastante grande, se vocês forem buscar no teu município, aqui no caso a gente está pensando em Florianópolis, vocês vão ver que é um organograma realmente grande de tamanhos, a quantidade de órgãos que tem para essa assessoria da Câmara de Vereadores, né. Então, eles fazem essa administração, né, e nisso eles têm o regimento interno como um documento, né, uma resolução também, que é algo exclusivo da própria Câmara de Vereadores estabelecer, né, o prefeito também não interfere aqui nesse regimento interno, que vale somente internamente para a Câmara de Vereadores, e ali tem como vai funcionar todo o processo legislativo, a criação das comissões, as regras e critérios para compor a mesa, né, e tudo mais, né, horários, datas das sessões, as sessões legislativas, as sessões da Câmara ordinárias e extraordinárias, tudo como funciona a Câmara de Vereadores está no regimento interno. Então, para um vereador é fundamental que ele conheça, assim, de ponta a ponta esse regimento, né, porque é como funciona realmente a Câmara de Vereadores. E aí, ele também, então, entra aí como parte dessa função administrativa, né, da Câmara. Além disso, a Câmara vai ter uma função de fiscalizar, que é uma função muito importante, então ela vai fiscalizar e contribuir no controle das contas do município, fazer todo esse trabalho. Quando a gente está falando daí já na função julgadora, vai ser no momento que a Câmara vai julgar as contas do prefeito, né? E aí, isso aí ele faz, como eu disse para vocês, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, que vai encaminhar os seus pareceres técnicos e aí, em audiência, tudo que é necessário que seja aprovado, ou no caso, se for o caso, rejeitado, por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores para aprovar ou não aprovar as contas públicas, né? Então, tem todos esses trâmites aí, essas regrinhas que funcionam sempre da mesma forma. Então, já falamos dessas funções da Câmara de Vereadores, né? São as 4, legislativa, administrativa, fiscalizadora e julgadora, e elas, por simetria também, por analogia, são as principais funções que os vereadores vão executar, e além disso, ser essa ponte de ligação, né, com o público, com os cidadãos. Então, realmente é uma responsabilidade bastante grande. E aí, como eu estava adiantando para vocês, nós temos o regimento interno, que compõe, assim, aqui você vai encontrar
todas as regras do município. Se você for hoje lá no site da Câmara Municipal de Vereadores, você vai encontrar lá fácil o link para o regimento interno e o link para a lei orgânica municipal, né? Tudo como funciona o executivo e o legislativo. A gente tem tudo isso estabelecido nessa lei orgânica municipal e mais alguma emenda que veio desde a sua aprovação, né? E o regimento interno para o funcionamento interno da Câmara de Vereadores. Então, um vereador, além de ele seguir esse regimento, né? Ele vai ter que responder pela sua conduta ainda, né? Então, ele fica bem sujeito às regras da lei orgânica municipal. E, além de ambas aí, além disso, tem também, ele está sujeito às regras de improbidade administrativa, né? Então, claro, ele tem essa lei de improbidade, é uma lei que evita, né, alguma atitude ilícita de benefício próprio, né? Ou algum dano aí ao erário público, né? Então, o dano aí ao recurso público. Então, a gente tem isso que vale para o próprio vereador, e da mesma forma ele atua com esse papel de fiscalizar todos os agentes políticos do executivo, prefeitos, secretários, pabrarã. Então ele vai também acompanhar isso para verificar da mesma forma, né, para você ver como se amplia essa função fiscalizadora do vereador, porque ele também vai acompanhar o que acontece por parte aí dos agentes do executivo, que, claro, não, da mesma forma, né, não podem cometer não dar privilégios através das suas ações a nenhum grupo, né? Precisa agir com equidade para toda a população. Então, eles ficam de olho nessas funções. E aí, então, nós temos isso como critérios, né? Para a gente pensar a Câmara de Vereadores. E internamente, a Câmara, ela funciona, então, né? Quando o vereador, ele se elege, logo teremos eleições, ele se elege para uma legislatura, né? Uma legislatura, ela tem duração de 4 anos. E esses anos da sessão legislatura são chamadas de sessão legislativa, né? Então, são 4 sessões legislativas durante um mandato e com datas de início e fim estabelecidas. Então, lá, elas constam lá nos documentos do regimento interno e lei orgânica municipal. Além da sessão legislativa, também temos uma outra definição de sessão, que é a sessão da Câmara. Então, a sessão da Câmara, elas podem ser de 3 formas, né? A sessão, basicamente, é o momento que o plenário lá, né, vai estar ativo, vai se reunir para deliberar, para analisar o que está tramitando e tudo mais. Então, a sessão ordinária é essa que já tem uma das datas pré-fixadas no regimento interno, geralmente, e segue um fluxo normal. Aí, se tiver alguma deliberação emergencial, como uma demanda, talvez, alguma coisa que o prefeito peça para ser analisado em caráter de urgência, o prefeito pode convocar uma sessão extraordinária. Então, uma sessão extraordinária vai ser nesses casos emergenciais, ou quando se trata de uma sessão solene para homenagem a alguém, também é considerada extraordinária, né? Mas, enfim, são essas que têm um caráter excepcional de acontecer. E, então, essas sobre funcionamento, né, da casa em si. E aí, internamente, a Câmara de Vereadores, além do vereador, então, ele participar do plenário, né, tem esse direito e um direito que é um direito, poder e dever, né, de participar e também pode ser responsabilizado por essa função tão importante. Ele também pode participar como um integrante, se candidatar a compor a mesa diretora da Câmara de Vereadores, e a mesa também ela tem um papel bem importante. Então, tudo que o vereador fizer deve ser feito sempre através da Câmara de Vereadores, né? Ele não pode chegar diretamente e fazer uma indicação, uma solicitação diretamente para o prefeito, diretamente para alguém do executivo, né? Sempre mediado pela Câmara de Vereadores e pela sua mesa, né? Então, ela conduz os trabalhos ali, faz a parte administração da própria casa, a mesa diretora, né? E o seu presidente da mesa, como vocês sabem, na falta do prefeito e do vice, seria o presidente da mesa que assumiria a prefeitura. Então, tem também essa possibilidade.
Então, o vereador pode participar da mesa também. E no dia a dia, uma função muito importante também que eles participam, que é das comissões. Então, as comissões têm um papel essencial na Câmara de Vereadores, porque elas funcionam como comitês que fornecem auxílio aí para estudar alguma lei, alguma proposta, um projeto de lei. Eles podem funcionar como investigação também, como as comissões de inquérito, e elas vão emitir pareceres de diferentes natureza, né? Então, a gente tem, assim, as comissões permanentes e as comissões temporárias, né? Que elas têm uma duração transitória, não é assim para sempre. Então, entre as comissões permanentes, as mais importantes são a Comissão de Constituição e Justiça, né? Assim ela se chama geralmente no município. Lá no Congresso é a CCJC, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Mas elas têm funções similares, que é para analisar a constitucionalidade das propostas, a juridicidade das propostas, né? Tem essa função de uma análise mais técnica, jurídica das propostas, né? E a comissão, já as demais comissões, como a Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, ela já vai analisar as questões que têm alguma implicação nas finanças, no orçamento ou de natureza tributária para o município. Essas duas são exemplos de comissões permanentes, né? As demais comissões permanentes aí já são mais setorizadas. Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Saúde, Educação. Então, cada município pode, através do seu regimento, através da sua aprovação do plenário, definir essas comissões, né? E elas têm que ser constituídas proporcionalmente conforme a representação partidária que tem na Câmara de Vereadores. Então, eles procuram, dentro do possível, distribuir e compor essas comissões dessa forma proporcional, porque isso define muito, no fim, as deliberações que acontecem de fato, né? Cada projeto que vai passar por essas comissões. E então, ainda no tema de comissões, a gente tem as comissões transitórias. Então, essas de caráter transitórias são chamadas de comissões especiais. Elas podem ser as comissões de inquérito, como as CPIs, que a gente ouve bastante falar, né? As comissões especiais de inquérito, que vão investigar alguma suspeita de ato irregular ou situação irregular e abrem aí esse processo. Mas também tem outros dois tipos de comissões especiais. As que se chamam de comissões de estudo, que realmente, quando você precisa, para entender de uma nova proposta, uma nova lei, você precisa estudar, ir mais a fundo numa questão técnica, pode-se criar uma comissão de estudo para isso. E ainda as comissões de representação, que, como o nome diz, é para representar a Câmara de Vereadores, e elas geralmente são estabelecidas para estarem aí à disposição, né, da mídia, da opinião pública, para representar a Câmara de Vereadores durante o recesso parlamentar, que é aquele período ali, final de dezembro, até aí, o começo das atividades, geralmente início de fevereiro. Então, durante o recesso parlamentar, pode ser representada por uma comissão dessa maneira. Lembrando, pessoal, que no recesso parlamentar, geralmente o que não funciona da Câmara de Vereadores é o plenário, né, e parte das suas comissões. Mas assim, a parte administrativa interna continua funcionando, embora com uma demanda de trabalho um pouco menor, e também as comissões de investigação, de inquérito, elas precisam continuar trabalhando, então geralmente também essas atividades não vão parar, né? Então, falamos sobre as funções principais da Câmara de Vereadores, né? São 4. Falamos sobre a importância do papel do vereador, um pouquinho sobre o regimento interno, sobre as comissões, como que funciona, né? E assim eu acho que termina esse primeiro momento para trabalhar sobre a Câmara Municipal de Vereadores, né? Tem muita mais coisa, eu recomendo sempre que os alunos tirem umas horinhas, dêem uma olhadinha lá no site da sua Câmara de Vereadores para entender, para acompanhar o que está acontecendo. Recentemente também nós estamos aqui no município agora acompanhando a aprovação da LOA, né? Então a gente já tem lá mais ou menos como é que ficou definido o orçamento. Então é bom a gente estar sempre atento, né? Tanto como aluno como cidadão, para saber as coisas que estão tramitando pela Câmara
de Vereadores. E falando de tramitação, então provavelmente a gente vai trabalhar em um outro momento, mais a parte sobre o processo legislativo, que daí é entender realmente como funciona a tramitação nos projetos de lei, das indicações, resoluções, né, e todos esses objetos que circulam aí no Legislativo Municipal, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima.